Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Na aula de hoje, de física, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de notação científica. Na aula anterior, nós fizemos a correção do exercício na ficha de número 1, se eu não me engano, E aí hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo referente à notação científica, que é a introdução para que a gente possa ver o conteúdo de física do terceiro ano, Até porque nós temos ali um conteúdo onde trabalha com números ou muito grandes ou muito pequenos, então se faz aí necessário a compreensão, relembrar esse conteúdo de notação científica. E aí na aula de hoje a gente vai abordar a ideia da ordem de grandeza. A ordem de grandeza dentro da notação científica, ela funciona ali como se fosse você simplificar a notação científica. Vem a notação científica, que a gente já sabe que é aquele número acompanhado do 10 e de um expoente, onde esse expoente do 10 pode ser positivo ou negativo. A ordem de grandeza você consegue simplificar aquela notação científica. Então a definição vai nos dizer aqui, quando nossos cálculos são aproximados, costumamos dar o resultado final, ou seja, a resposta expressa em potência de 10, mais próxima do resultado encontrado. A resposta dada dessa maneira costuma ser chamada de ordem de grandeza. Então, como eu falei, você tem ali a notação científica, você consegue ali resumir, você consegue arredondar aquele valor. Para obtermos a ordem de grandeza de um número n qualquer, em primeiro lugar devemos fazer a sua representação na notação científica. De que maneira? Então nós fazemos o seguinte, a gente pega a notação científica, tá certo? Onde eu estou representando dessa maneira aqui, tá? N é a notação científica. Esse X que eu coloquei aqui, ele significa aquele número que a gente utiliza lá, a vírgula, Vamos supor 1,5. E aí nós temos o 10 e o expoente do 10. O que é que nós vamos fazer? Para determinar essa ordem de grandeza, o que a gente leva em consideração é esse X aqui, aquele número que fica com a vírgula. Se ele for menor que 5,5, vamos supor 5,4, 4, 3,8, ou seja, se esse número que fica antes do sinal de vezes, se ele for menor que 5,5, a nossa ordem de grandeza é o 10, e o expoente que ele tiver, que aqui eu estou chamando de y. O número que tiver aqui no expoente do 10 você repete. E isso é a ordem de grandeza. Agora, se esse x for 5,5 ou maior que 5,5, você repete o 10. E o expoente dele você vai somar uma unidade, mais 1. Você somando mais 1 ali no expoente, vai ser tua ordem de grandeza. Tá certo? Então eu coloquei aqui um exemplo para a gente entender como seria essa ordem de grandeza. Então eu coloquei aqui para a gente qual é a ordem de grandeza de n, tal que n é essa notação científica aqui, 2,8 vezes 10 elevado à sétima. Beleza. Lembrando que esse 2,8 vezes 10 elevado à sétima, lembre-se que como o expoente é positivo, essa vírgula ela veio da direita. Então imagina a vírgula aqui entre o 2 e o 8 e você movimentando 7 casas para a direita. Então a gente vai ter isso aqui, Daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na realidade, esse número aqui é 28 milhões, tá certo? Pegamos a vírgula que estava no final, movimentamos até ficar entre o 2 e o 8, e aí chegou nessa notação científica aqui. Beleza. Mas aqui a pergunta que é a ordem de grandeza desse número. O que é que você vai analisar? Você vai analisar esse coeficiente aqui, 2,8. 2,8 é maior ou é menor que 5,5? 2,8 é menor que 5,5. Então a nossa ordem de grandeza é o 10 elevado à sétima. Você pega o 10, pega o expoente e repete. E feito isso, você determinou a ordem de grandeza. Simples assim. Vamos supor, deixa eu colocar aqui. Vamos supor que ao invés de 2,8 fosse 6,7 vezes 10
elevado à sétima. Eu vou pegar o mesmo exemplo que está aqui, só que agora eu mudei ali o nosso coeficiente. Eu coloquei aqui, ó, 6,7. Pergunto para vocês, 6,7 é maior que 5,5? Lógico que é maior que 5,5. Como ela é maior que 5,5, então a nossa ordem de grandeza, vou colocar aqui, ó, ordem de grandeza vai ser quem? Vai ser o 10, tá certo? Vai ser o número 10. E você vai fazer o seguinte, esse número aqui, como ele é maior que 5,5, nesse expoente aqui, você vai somar uma unidade. Por quê? Porque a regra diz que menor que 5,5 você repete. Foi o que foi feito aqui, ó. Como aqui era menor que 5,5, eu apenas repeti. Como aqui é maior que 5,5, eu venho aqui nesse 7, acrescento uma unidade, 7 mais 1, 8. Então, minha ordem de grandeza é 10 à oitava. Estão entendendo? Então, o coeficiente sendo até 5,5, ou melhor, menor que 5,5, você repete o 10 expoente. Sendo 5,5 ou maior, você acrescenta uma unidade. Foi o que eu mostrei aqui. Tá beleza? Então, com isso, a gente entende aí a ideia de ordem de grandeza. Daí, a gente vem para essa ficha de exercício de número 2, onde a gente continua trabalhando com a ideia de notação científica, mas também envolvendo essa parte da ordem de grandeza, para que a gente tanto revise, né, continue trabalhando notação científica, como também começar a trabalhar com essa parte da ordem de grandeza, tá certo? E aí eu peço que vocês, à medida que forem respondendo o exercício, enviem para o meu e-mail anderson.erembonito@gmail.com. Eu peço que vocês façam isso porque eu vou ter um controle das pessoas que fizeram, né, foram fazendo as atividades conforme as aulas remotas foram passando. É lógico que quando nós voltarmos para a aula presencial, o conteúdo que vocês tiverem no caderno eu vou dar visto, a gente vai revisar tudo, mas eu preciso ter esse controle até porque a gente sabe da questão de nota, tudinho. Então eu peço que à medida que vocês forem fazendo, enviem para esse e-mail aqui, por favor. Prestem atenção nas letras, né? Porque às vezes tem gente que vai enviar e fica dizendo para mim que não conseguiu, tal, às vezes porque digitou alguma letra errada. Qualquer coisa, entre em contato que a gente vai esclarecendo e tirando as dúvidas. Tá certo assim? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um abraço para todos e até mais.